aquele recadinho de praxe, né, para desligar nos celulares ou botar no modo avião. Uma boa noite aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Sejam também muito bem-vindos. E para continuar a nossa harmonização, o nosso DJ vai colocar 2 musiquinhas, tá bom?
Agora o nosso companheiro Sidney vai ler a página de abertura. Hoje ele está em duas funções, né? Na leitura da página e no som. Boa noite. Perseverança. Perseverança é esforço continuado, sem esmorecimento algum. É obra de paciência e determinação do que se pretende alcançar. Quem desanima não conclui qualquer tarefa. Quem não persiste no que faz, deixando com frequência uma coisa por outra, nada consegue produzir. Toda construção sólida demanda tempo. As edificações espirituais requerem disciplina. Se a semente germina relativamente depressa, custa-lhe produzir. Quem não se fixa em determinada atividade, não logra em parte alguma o êxito que almeja. A inconstância é um desperdício de energias. A perseverança é capaz de transformar atividades consideradas de menor importância em tarefa indispensável. Michel Rai, Carla Tchek, Monte Neto. Pai de amor, de misericórdia, de justiça e bondade. Mestre Jesus, nosso modelo e guia, governador espiritual deste orbe maravilhoso. A espiritualidade da Casa João Evangelista, que preparou toda essa atmosfera transformada para que nós pudéssemos respirar todos esses eflúvios para as nossas necessidades, suprir
esclarecer quanto a nós mesmos enquanto espíritos imortais. Abençoe a todos aqui presentes, Senhor, todos os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Sonda, Senhor, o coração de cada um, porque o Senhor sabe do que cada um necessita nesse momento. Então, que possamos essa noite receber aquilo que aqui viemos buscar durante a palestra, na Câmara do Passe, desde o momento que adentramos a porta dessa casa, já estamos recebendo os teus eflúvios, Mestre Jesus. Peço que a espiritualidade intua os nossos companheiros, Dedé e Enivaldo, que gentilmente prepararam esse estudo para nos trazer hoje, que nós possamos apreendê-los e refletir e levar para a nossa vida no dia a dia, Senhor. Gratos por tudo, que assim seja, graças a Deus. Nosso companheiro Enivaldo vai começar primeiro. Boa noite a todos. Bom, o assunto de hoje é o estudo, um trecho do Livro dos Espíritos. E antes de exatamente ao nosso assunto, eu queria falar um pouquinho do Livro dos Espíritos, propriamente dito. Essa obra, esse tratado universal, um dos maiores tratados que a humanidade tenha, e seja o Livro dos Espíritos. É pena que ele não chegou a todas as pessoas ainda. Por várias questões culturais, preconceituosas, religiosas, o Livro dos Espíritos, ele é principalmente estudado pelos espíritas. E muitas pessoas, por esse bloqueio mesmo, não tomam conhecimento dessa obra-prima que é o Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina espírita, né? Nós temos mais 4 livros da codificação importantíssimos, mas desdobramentos do Livro dos Espíritos, que traz a essência da doutrina. Ele que foi trazido, né? Kardec publicou esse livro 18 de abril de 1857, na sua primeira versão, um pouquinho menor. Alguns anos depois ele completou o livro O que é hoje, 1019 perguntas, um pouquinho mais, porque tem algumas perguntas que se desdobram na A e B, então um pouco mais, mas são 1019 questões, e claro, 1019 respostas, e que, inclusive, no Brasil, o Congresso Nacional, uns anos atrás, criou uma lei definindo 18 de abril como Dia Nacional do Livro Espírita. É um marco muito importante, ou seja, é um caráter muito, muito importante desse livro, tão espetacular. Bom, ele é muito abrangente. Ele bem estudado, ele trata de quase todas as questões da vida humana. E claro, espiritual, né? Na sua vida humana não é apenas encarnado, a vida humana também no plano espiritual. Esse capítulo, esse livro, por exemplo, é dividido em 4 tomos, 4 livros, né? O livro 2, ele trata justamente da vida espiritual. E é nessa parte que nós hoje vamos estudar. Que tem como título Influência dos Espíritos nos Acontecimentos da Vida, que está entre as questões 525 e 540. É bom citar assim que as pessoas depois podem consultar, né? Lembrando que a primeira orientação de Kardec para a criação de centros de estudo. Os primeiros centros de estudo eram a divulgação do Espiritismo. Não tinha ainda esse formato que tem hoje. As casas espíritas são muito mais abrangentes, tem serviço social, tem serviço de assistência às pessoas, tem ajuda de serviço. Mas no começo eram centros de estudo do Espiritismo, para levar a doutrina ao conhecimento das pessoas. Com o tempo, né? Repito, se modificamos, os centros espíritas são muito mais atuantes em diversas áreas.
Mas esse capítulo começa, esse item começa lá, falando de influência dos espíritos nos homens. E lá tem uma questão que é muito mencionada pelos palestrantes, nos grupos de estudo, que é a questão 459, quando Kardec perguntou se os espíritos influenciam nas nossas vidas. E os espíritos responderam que muito mais do que supomos. A rigor, eles nos dirigem. Essa é uma resposta muito importante que os espíritos deram, que dá para a gente ter uma ideia do quanto a presença dos espíritos desencarnados nas nossas vidas. Os encarnados também, lógico, né? Tem muitos espíritos encarnados que influenciam muito as nossas vidas, né? Mas também os desencarnados influenciam sobremaneira. Porque nesse capítulo fala, influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Ou seja, restringir um pouquinho mais. Porque existe o seguinte, eles exercem grande influência nos acontecimentos da vida. Estão presentes o tempo inteiro em nossas vidas. Só que nem sempre nós percebemos isso. Nem sempre isso é muito claro para todos nós. Mas eles influenciam muito, principalmente por meio de aconselhamentos. Nós somos suscetíveis a essas influências, principalmente por meio dos aconselhamentos. Há outros casos, como por exemplo, até mesmo durante o desdobramento, durante o sono, durante o desdobramento, nós temos muitas oportunidades de estar com espíritos, até participar de reuniões, de estudos, de diversas atividades do plano espiritual. E trazemos esse conhecimento adquirido durante o desdobramento, nós trazemos e incorporamos nas nossas decisões, nos nossos pensamentos durante o dia. Às vezes, imaginamos que é parecido com nada em nossas vidas, mas não, nós trazemos esse conhecimento. E a influenciação desse acontece muito por aconselhamento, né? E sempre agindo de acordo com as leis da natureza. Eles atuam diretamente sobre a realização das coisas. Isso não acontece por fenômeno extraordinário, conforme erroneamente se imagina. Porque existe um pensamento geral de que a ação, a existência, a ação, o comportamento dos espíritos são fatos sobrenaturais. O que seria sobrenatural? Seria algo que está fora da natureza, né? Não é natural. E a existência dos espíritos é claro que é natural. Nós estamos aqui para comprovar isso. Nós somos espíritos. Só que no processo de evolução, às vezes o espírito está encarnado, que é o nosso caso, e na maior parte do tempo ele está desencarnado. Mas ele não deixa de influenciar, de viver, tomar participação na vida pelo fato de estar desencarnado. E age principalmente pelas influências. Então, a gente pensar que a existência, a ação do espírito é extraordinária, sobrenatural, não é. Como nós aprendemos no livro dos médicos, não há nada de sobrenatural na existência e na ação dos espíritos sobre nós. Porque isso acontece o tempo inteiro, e isso acontece pelas leis da natureza. Acontece pelas leis naturais. Se acontece baseado nas leis naturais, não é sobrenatural. Não é? Tão natural que muitas vezes, e na maioria deles, sequer percebemos e acabamos atribuindo, sequer percebemos a influência deles. Porque nós somos suscetíveis à influenciação, né? Então, os nossos pensamentos, às vezes, vagueiam por muitas coisas. E como eles atuam muito pela sintonia, nós acabamos recebendo influência, principalmente sobre aquilo que nós damos abertura. É por isso que as influências não são apenas positivas, não são apenas coisas boas. Nós também recebemos influências de pensamentos negativos, de ações negativas. Porque isso não é bom, não é gostoso admitir isso. Porque no momento que nós admitimos isso, nós admitimos também que nós somos propensos a algumas ações negativas.
Se o processo funciona por afinidade e nós acatamos a influência negativa, é porque nós estamos dando guarida, nós estamos propiciando que isso aconteça. E, naturalmente, a gente vai ver que, numa análise maior, que nós ainda somos espíritos um grau atrasado. Não à toa que nós habitamos um mundo de expiação e provas, onde o mal é predominante. Então, espíritos bondosos não são maioria no nosso meio, no planeta Terra desabitado. No planeta Terra habitado é encarnados e desencarnados. Então, a nossa afinidade é muito grande com espíritos ainda em desenvolvimento, ou tão ou mais atrasados do que nós mesmos. Não é bom admitir isso, eu repito. Ninguém gosta de se admitir atrasado. Mas a realidade que a espiritualidade nos traz nos faz concluir isso. Nós vemos que nossos pensamentos são muito equivocados muitas vezes, tomados pelo ódio, pela ira, pela vingança, que são comportamentos de espíritos inferiores. E aí, na maior parte do dia, quando eu falo nós, não estou falando nós seres humanos, de modo geral, não estou especificando determinado grupo, não. Mas nós, o que é mais comum para a população humana, para os humanos na Terra? Está mais tempo com pensamentos equivocados ou mais tempo com pensamentos novos, pensamentos evoluídos? Pensemos sobre o assunto e a gente vai ver que a realidade não é tão ainda como nós desejamos que fosse, né? Enfim, eles atuam tão naturalmente por nós que como nós não percebemos, porque justamente por causa dessa afinidade. Como nós estamos propensos a ações bondosas e recebemos essas imposições, e nós até achamos que foi iniciativa nossa. Muitas vezes nós achamos que é iniciativa nossa. Quando temos boas ideias, bons pensamentos, nós tendemos a acreditar que aquilo é simplesmente criação nossa. Na maioria das vezes não é, segundo os Espíritos. Na maioria das vezes não é criação nossa. Recebemos realmente a influência da espiritualidade. E aí, tem diversos exemplos que a gente pode, que os Espíritos nos dão, que a gente pode talvez entender melhor. Agem, por exemplo, no encontro de duas pessoas. Às vezes, por razões diversas, que pode ser para promover um encontro com uma ação bondosa, promover um encontro com um acerto de contas, ou promover um encontro movido pela vingança, pelo ódio. Os espíritos, porque todos influenciam, não são só os espíritos bons, tá? Por isso que faz sentido, quando falo todos esses exemplos, não são só exemplos bons, são também exemplos ruins que acontecem com nós, da influência dos espíritos, não são só espíritos bons. Então, por exemplo, promover o encontro de duas pessoas. Muitas vezes a gente deve ter acontecido com muitas pessoas já, está andando por de repente, lembra, resolve passar por um outro caminho, resolve chegar em algum lugar, resolve fazer determinada coisa e, ao passar por lá, encontra, gente, que tempo eu encontro você. Isso normalmente não é por acaso. A gente não pode dizer que todas as situações são provocadas pelos espíritos, não é absoluto. Mas muito comum isso não ser por acaso. Há sempre uma razão de ser. E sempre, considerando o lado bom, o lado positivo, sempre para promover algo de bom. Mas é claro, repito, essas influências também acontecem com os espíritos que estão ainda numa fase inferior. Então, promover o encontro. Então, de modo que o homem, nós, irmãos, acreditamos que aquilo não aconteceu por acaso ou que foi ideia nossa. E a gente muda de ideia de repente, é uma coisa assim. E buscando, às vezes, essa influência, que diz as pessoas mais experientes, as pessoas mais sábias, que nós devemos sempre refletir bastante antes de tomar decisões, né? Ganhar tempo para tomar decisões. Né? Um amigo
meu falava assim, olha, para isso que existe a noite, entre um dia e outro, para você ter tempo de pensar uma solução. Então, evite, ele aconselhava, evite tomar uma decisão precipitada. Você pode, quase sempre, pode ganhar tempo. Até porque durante a noite, se o indivíduo está em paz, faz uma oração, ele tem uma grande chance de receber uma influência positiva. Se ele estiver imbuído do bem e praticar preces, assim, a chance dele receber influência positiva que o leve a tomar uma decisão favorável, uma decisão positiva, justa, é muito grande. Porque toda vez que se toma uma decisão precipitada, isso normalmente é afetado pelas emoções. Emoções mais diversas, raiva, ódio, rancor, ansiedade. Ansiedade é um mal do século, há quem diga. Quer dizer, mas hoje, talvez por influência muita coisa da modernidade, da internet, coisa assim, isso os especialistas dizem que está afetando uma população enorme, é a ansiedade. E a ansiedade leva a decisões precipitadas. Nem sempre equivocadas, mas a decisões precipitadas. Então, buscar esse equilíbrio, se eles nos influenciam, vamos buscar a influência daqueles que têm como influenciar positivamente, os bons espíritos. E como que nós selecionamos isso? Tentando nos ligar a algo de bom, positivo. E a prece é uma aliada muito grande nesse sentido. Os espíritos ensinam ainda que tem ação sobre matéria, sempre para cumprimento das leis da natureza. Que o espírito não pode tudo. Há quem equivocadamente pensa que o espírito pode tudo. Só porque morreu, virou super-herói, ou virou santo, né? Não é bem assim. Nós, quando passamos para o plano espiritual, nós mantemos as nossas principais qualidades, nossa maneira de ser, nossos pensamentos. Claro que, na medida em que a gente vai se adaptando ao plano espiritual, o conhecimento, a adaptação, isso vai nos alertando para algumas coisas, tornando mais amplo o conhecimento. Mas isso não quer dizer que nos tornamos bons ou maus, ou melhor, da noite para o dia. Tá? Até porque o grau de evolução não é alterado assim, tão rapidamente. Quando falamos dos espíritos, no literatura, essa ação que eles fazem, em princípio, todos os espíritos podem fazer muita coisa. Eles têm muito poder de agir sobre os elementos da natureza. Só que nem todos podem derrogar as leis e nem todos aprendem a agir dessa forma. Nesse caso, a gente é bom lembrar, talvez muita gente lembre aqui, do filme Ghost. Tem uma cena que quando a gente lembra disso, que aquele espírito tinha lá, que ele era ruinzinho, mas ele sabia atravessar a parede, ele sabia atravessar a porta, ele pegava moedinha no chão. Não sei se vocês se lembram disso. E outros que eram bonzinhos não conseguiam fazer nada disso. Todos são capazes de fazer isso, mas nem todos aprendem, desenvolvem. Da mesma forma que nós, né? Por exemplo, eu não aprendi a cozinhar. Eu fiquei aqui no meu salão, tem dezenas de pessoas que sabem cozinhar melhor do que eu. Então, é possível que eu cozinhe, mas só que eu não aprendi. Da mesma forma que o espírito desencarnado não aprendeu certas habilidades. Então, atuar sobre as coisas da matéria, todos são capazes de fazer isso. Agora, eu preciso saber e preciso ter permissão, porque a lei divina está acima de tudo, ela não pode ser derrogada. Isso é uma coisa muito importante. Por exemplo, um homem deve morrer e uma forma de morrer é cair da escada. Eu já conheci pessoas que morreram e caíram da escada. Se houver uma ação dos espíritos sobre isso, para fazer cumprir isso, os orientadores nos dizem que o espírito não vai quebrar a escada.
para que o homem caia dela e morra. Eles vão agir sobre o homem a procurar uma escada que não aguente o peso, ou uma escada que esteja mal colocada, porque simplesmente o espírito agir e quebrar a escada, ele estaria. Porque na medida em que ele influencia o homem a subir uma escada podre, o homem tem a escolha de não subir. Ou seja, ele tem um livre-arbítrio. Influenciar é uma coisa, fazer é outra. Porque se por acaso o espírito quebra a escada, vamos supor que ele possa fazer isso, ele não está dando a opção do homem de não subir naquela escada. Então, é por meio da influenciação que acontece. Como outro exemplo, parecido com esse, é o caso do homem que tem que morrer por um raio. De vez em quando escutamos isso, né? E aí, por razões diversas, por planejamento reencarnatório, aquela pessoa vai vir a morrer de um raio. Mas não é possível para os espíritos desviar um raio e fazer cair em cima de uma pessoa que não esteja numa área. Digamos que o indivíduo está no local e o raio vai cair aqui. O espírito não desvia esse raio para cair em cima da pessoa. Se ele tiver que agir nessa situação, ele vai agir fazendo com que a pessoa procure abrir um local onde o raio vai cair. Porque ele não pode. Se o raio vai cair, isso é uma lei da natureza, lei da física, da química, sei lá, da lei da física, lei natural. O espírito não pode mexer nisso aí, mas pode influenciar o indivíduo a buscar abrir uma furada dessa. Claro que a amiga não pode brincar, porque ele pode estar ajudando a se concretizar um projeto, um programa de vida, não um programa de morte, né? Tem mais um exemplo aqui que os espíritos cita de uma bala, por exemplo. O indivíduo tem que ser alvejado por um projétil, uma bala. Não existe lei natural que possa desviar uma bala, porque essas leis que nós conhecemos aqui, leis físicas, que são da física, da química, da biologia, da matemática, são leis universais. Hoje, cada vez mais, os cientistas estão provando que essas leis valem para o universo. O universo conhecido todo é regido por essas leis. Isso são leis da natureza, são leis divinas. Portanto, prevalecem sempre. Mas o indivíduo está fora do alcance daquela bala. Mas está no programa lá, seja como for o programa, que ele vai morrer por aquele tiro. Então, os espíritos, se tiver que fazer valer essa programação, vão fazer com que o indivíduo entre na frente da bala, ou o contrário, você vai se desviar da bala. E aí a gente fica pensando, né? Essas pessoas que escapam de tiro, que batem tem aquela história até de bater num objeto metálico. Quantas vezes pode ter sido a ação da espiritualidade de fazer isso, mas não tomando conhecimento, né? A gente se empolga, por exemplo, falar de livros espíritos, por exemplo, é tão empolgante que a gente perde até a hora de falar. Até 10 horas não conta, né? Eu paro agora, mas vai ser 10 horas. Né? Lembrando que tem é uma curiosidade, como é que Jesus e os apóstolos eles conseguiam agir sobre a matéria, né? Nos milagres, na transformação do vinho em água e vinho? Os apóstolos de Jesus, né? Somente Jesus. Principalmente. A explicação mais convincente para todos nós é que Jesus, com sua grande capacidade, ele mexia com os elementos da natureza. Ele mesmo disse que não derrogaria nenhuma das leis e para todo mundo. Nós, muitas vezes, não temos conhecimento para compreender como é ele. Quando tinha uma capacidade muito grande, um espírito muito evoluído,
ele realmente agia com os elementos da natureza. Como, por exemplo, a gente sempre menciona um passe magnético, porque os fluidos são uma natureza, os fluidos magnéticos, fluidos espirituais, os fluidos de uma água, por exemplo, é um fluido. E tem uns fluidos que nós não temos capacidade de ver. E os espíritos superiores, eles têm como manusear esses fluidos, da mesma forma que na química, por exemplo, você tem vários elementos, e a combinação deles, você tem elementos diferentes, substâncias diferentes. Por exemplo, às vezes tem um elemento inofensivo, que combinado com o outro, você torna até um veneno, uma coisa assim. A espiritualidade superior, que nós não compreendemos bem, tem capacidade de movimentar, de agir com esses fluidos, de modo até formar substâncias. E é isso que se entende que Jesus muitas vezes utilizou disso para realizar certas coisas. E nós acreditamos nele, que ele disse que não derrogaria nenhuma das leis. Comprovadamente, ele não derrogou nenhuma lei. Ele soube, sim, manipular os elementos para promover isso. Tá? Mas tem um detalhe aqui importante que eu até notei, que nem todo mal que a gente presencia ou sofre é verdadeiramente um mal olhando uma situação superior. A gente, muitos de nós já passamos pela experiência de passar por um revés e lá na frente ver que aquilo não foi tão ruim assim na vida da gente. Às vezes acontece algo, a pessoa diz, às vezes fecha-se uma porta e abre-se várias janelas. Quer ver um exemplo que me veio à cabeça? A pessoa perde um emprego. Que empresário preservava muito, não queria perder aquele emprego, mas perdeu. E aí aparece uma outra oportunidade. Então nem todo mal é necessariamente um mal na nossa vida. Porque às vezes com o tempo a gente vai compreender que aquilo foi uma oportunidade, uma experiência ou uma prova para a nossa vida. Desculpa, gente, eu tenho que parar. Deixa eu ver. Eu peço desculpa, mas olha só. Influência dos Espíritos e acontecimentos da vida, do Livro dos Espíritos. É uma excelente leitura para o fim de semana. Tá bom? Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Então, dando continuidade ao estudo aqui do companheiro Benivaldo, que falou dessa má influência, ficou para mim o seguinte: nós vamos falar como conseguir afastar essa má influência da nossa vida. Porque os obstáculos que encontramos à frente de nossa caminhada evolutiva foram construídos por nós mesmos. E o que os espíritos podem fazer é torná-los mais difíceis na medida em que continuamos rebeldes e mentalmente sem disciplina. É a nossa intemperança mental que provoca os erros que cometemos nos nossos projetos. Então, essa intemperança é um comportamento descontrolado, excessivo, especialmente relacionado aos prazeres mundanos e aos vícios. Olha só o processo, né, da má influência. Então, o progresso intelectual alcançado pela humanidade conseguiu levar o homem a viagens e investigação fora do próprio planeta. Mas, paradoxalmente, não conseguiu evitar o aumento nos casos de suicídios e perturbações mentais que a cada dia lotam os consultórios médicos, os templos religiosos, a própria casa espírita aqui onde nós estamos, os cárceres e por aí vai, gente. Os manicômios, porque muita gente enlouquece devido à má influenciação da espiritualidade que atua naquela criatura fraca, que ela ainda não tem força suficiente para lutar
contra a sua moral que não está tão elevada assim, vamos dizer. E isso ocorre porque a ciência que conduz o homem a feitos notáveis ainda não trouxe consigo necessária moral, reforçando com isso os quadros de influência espiritual negativa na Terra, porque o desencarnado também sofre mais influência. É só de desencarnado para encarnado? Não. Encarnado para desencarnado também emite mais influências para aquelas criaturas infelizes desencarnadas que saíram daqui com questões a serem resolvidas por nós que ficamos encarnados, por exemplo. O fulano tem uma dívida muito grande comigo, um dinheiro imenso, uma quantia imensa, e de repente a criatura vai embora. E aquele encarnado fica nutrindo aquele ódio, aquela raiva tão grande, está perturbando o desencarnado. Está perturbando também. Então, o nosso mundo, tanto de encarnado como de desencarnados, são muito parecidos. Eu não diria igual porque não tenho certeza, mas que são muito parecidos com o atual, são. Pelo menos no comportamento moral. Aí o que acontece com isso? A falta de evangelização conduz as criaturas a situações dolorosas mediante envolvimento com os desafetos, tanto encarnados como desencarnados, produzido ao longo de suas vidas. Isso vem de outras existências, porque nós estamos aqui, somos jovenzinhos ainda, mas nós somos espíritos muito velhos de muitas encarnações e estamos aqui ainda, gente, e nos esforçando para melhorar, para encontrar a tão sonhada felicidade, aquela paz de espírito, onde você passe o dia todo tranquilo, sem nenhuma preocupação, sem nenhum aborrecimentozinho. Então, esse é o nosso grande sonho. Mas lá na frente nós vamos ter a receitinha para ter esse sonho. Quando as pessoas falam, parece que minha vida está travada, amarrada. Isso não é uma metáfora, gente. Isso existe e influencia todas as áreas da existência. Algumas chegam ao ponto de não se organizarem internamente após tais episódios dolorosos. Rendem-se à solidão, à descrença e à amargura em profundos complexos de mágoa. Todos nós aqui sabemos que mágoa é um veneno para a nossa cabecinha e para o nosso físico também, gerando depressão. Geralmente a depressão vem da mágoa. E o que seria essa mágoa? Os consultórios estão aí esperando por nós, para nós sermos analisados, para entender como nos livrarmos dessa mágoa. Já que a gente não consegue se evangelizar, a gente tem que procurar ciência também. Então, isso tudo gera um mau humor, agressividade, aquelas palavras cruéis, aquela falta de paciência com o outro. Quando é um casal que vivem só os dois, um já não se suporta nem olhar um para o outro, porque já vem com palavras agressivas, perde aquela docilidade, aquela mansuetude que o Mestre Jesus tanto nos fala dela. Não é? Depois, quando a gente fica viúvo, sente saudade daquela criatura que só vivia enchendo a nossa cabeça. Por que não morre logo e tal? Pensando que se a criatura morre logo, ela não vai nos deixar em paz, ela vai continuar nos influenciando. Não é isso, companheiro? Então, uma aura saturada
de negatividade emocional é uma algema impedindo o fluxo mental das realizações da alma. Bonito isso, né, gente? Essas algemas. Então, é uma antena atraindo pessoas e espíritos desencarnados com más intenções que espalham problemas e dor. Então, quaisquer desses quadros emocionais são legítimas prisões que os prendem ao passado e fecham seus caminhos energéticos. A gente tem que falar muito de ciência, porque uma coisa tem que andar colada com a outra. Né? Ciência e religião. Religião e ciência. Então, não só nas vivências de amor, mas também no sucesso profissional e social e na leveza da vida para viver na saúde física. Então, essa nossa antena, ela tem que ser decapitada, porque a gente atrai isso tudo e não tem leveza para nada. Não tem satisfação nem na hora de uma alimentação, de uma reunião com a família. Sempre encontra algum defeito aí, gera conhecimento para a cozinheira, que o marido acha que está muito salgado, está muito gorduroso, está insosso, está muito molhado, está muito seco. Isso acontece. Essa influenciação, ela existe, mas tem uma maneira da gente se livrar dela. E não é difícil. Basta se evangelizar. E para mudar esse quadro, nós vamos procurar a cura aonde? Já que estamos aqui reunidos. A cura da doutrina espírita. Lenivaldo, o companheiro Lenivaldo, nos falou do primor que é o Livro dos Espíritos, que tem o guia completo para a nossa vida física, mental, espiritual, profissional e por aí vai. É um livro primoroso que Jesus nos deu através de Kardec nas nossas mãos, que nós temos que aproveitar, independente de sermos espíritas ou não. Já vou acabar, companheiro. Já vou acabar. Fica à vontade. Então, sabe o que nós vamos destacar nessa cura pela doutrina espírita? Nós vamos destacar a fé. Porque se nós formos analisar, a fé, ela conduz para qualquer coisa. Ela resolve qualquer problema. Ela tira qualquer dúvida. A fé. E na nossa codificação fala-se muito na fé, que ela não é ensinada, ela é exercitada. Nós temos que exercitar. Nós precisamos do tempo, da perseverança e da fé de novo, para obter essa tão sonhada fé. Fé em tudo, fé em nós, que nós somos poderosos quando praticamos o bem. A prática do bem nos leva à libertação total para qualquer problema. Porque enquanto você está praticando o bem, você está livre dos seus problemas, você está envolvido com a espiritualidade superior. Então é aquele escudo que todo mal que vem bate e vai embora. É a prática do bem. Aí a gente fala muito da prática do bem na nossa casa espírita. E a gente fica imaginando que a prática do bem é ajudar na evangelização, é ajudar na cesta básica, é dar uma roupa para aquele assistido que vem à nossa porta. Mas a caridade, ela é muito mais abrangente do que isso. É uma caridade válida, sim, o que fazemos na nossa casa espírita, de abraçar uma pessoa que está cheia de problemas. Mas a verdadeira caridade é aquela que a gente pratica 24 horas em qualquer lugar, em qualquer situação.
é uma palavra de apoio, é uma palavra de estímulo, é ajudar alguém a subir no ônibus, a atravessar uma rua, a devolver o troco que foi dado demais. Tudo isso é uma caridade. Então, a grande verdade é que nós, seres humanos, não temos ainda condições de dar conta de todos os tormentos pessoais. Nós ainda não temos essa condição de resolver nossos problemas sozinhos. Então, para contar apenas conosco, né, na hora desses problemas, nós ainda não temos essa condição. Nós precisamos de ajuda. Se, por um lado, cabe-nos a responsabilidade de resolver nas nossas próprias questões, por outro, também é real que muitos acontecimentos ultrapassam nossas possibilidades de ação e passamos a necessitar de uma força maior, além de nós. Todos nós sabemos que força maior é essa. Nós precisamos da força divina do nosso Pai. Porque a caminhada até hoje foi de muito esforço nas nossas reencarnações, porque já fomos bem piores, né? Todavia, o ensinamento que fala de fome, sede, justiça, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma pérola na nossa vida, que nos fala das bem-aventuranças, nos remete à eclosão de uma nova potencialidade, que é a fé. A fé. A fé é uma constante. E Jesus nos apresenta a dimensão espiritual propriamente dita, indicando que somos acompanhados pelo amor divino, que nos cuida, nunca nos deixando sós. Através da doutrina espírita, criamos novos organismos, novos mecanismos de defesa, que se chama o que, gente? Qual é o nosso maior mecanismo de defesa? A prece, a oração poderosa. E quando a gente fala em prece, em oração, nós não estamos pensando que essa prece, essa oração, é aquela grande, cheia de palavras rebuscadas. Não. Um simples pensamento durante as 24 horas do dia. Senhor, obrigada porque eu acordei. Senhor, ajuda-me. Meu Pai, me proteja. Essa é a verdadeira fé. Porque as pessoas dizem, mas eu não tenho tempo de estar toda hora fazendo prece. Não é aquela prece longa. Não. É a simples conexão mental com o divino. Essa é a verdadeira fé. É isso que Jesus espera por nós, o governador do nosso planeta, que se esforça tanto para que a gente evolua, saia dessa vibe, para falar modernamente, saia dessa vibe, não é? Mas a gente está cheio de gás, cheio de projetos. Então, eu encontrei no livro que Emmanuel nos fala sobre a oração. Eu vou ler para vocês para encerrar. Ele diz assim, que é necessário, portanto, cultivar a prece para que ela nos torne um elemento natural da vida, como a respiração. Olha que lindo, a prece virá uma respiração, uma constante. Ouvindo a música, está fazendo uma prece. A música não está boa, faça uma prece que a música se acaba.
Aí, gente, para encerrar o nosso estudo, que foi maravilhoso para nós, porque nós nos aprofundamos mais na doutrina espírita, um pouquinho mais. Nas linhas lidas por aí, eu achei o nome de uma criatura que nasceu em 1879. Essa criatura foi um físico alemão que desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos pilares da física moderna ao lado da mecânica quântica. Bonito esse título. Ele chama-se Albert Einstein. Ele disse o seguinte nesse escrito dele que eu li. Eu sou a prova, eu li. Ele diz o seguinte: a ciência sem a religião é manca. E a religião sem a ciência é cega. O nosso companheiro Benival falou de ciência aqui, de biologia, de química. Então, nós espíritas, além de procurarmos com ardor a nossa libertação espiritual negativa, longe de nós, tirar essa negatividade da nossa vida, nós também temos cultura. Espírita também é culto, gente, porque a gente está sempre procurando. Olha só, onde eu fui buscar Einstein para falar com vocês essa noite. Não é chique isso? Chique demais. Então, que Jesus nos abençoe a todos nós. Nós queremos agradecer a presença de todos, desejando que Jesus ilumine cada vez mais a todos nós, a nossos familiares, amigos e inimigos. Uma boa noite a todos. Maravilhoso, né, gente? Espiritismo também é diversão, né? A gente pode falar do espiritismo, mas de uma maneira leve, né? Não precisa ser pesado, né? Então vamos aos recadinhos da noite. Com certeza. A palestra de quarta a gente ainda não tem o tema, mas vai ser colocado nas redes sociais, tá? Sexta-feira vai ser sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai ao vosso Pai, do item 1 ao 9, para os nossos companheiros Eliana Fonseca e Vanessa. A nossa casa, maravilhosa, oferece grupos de estudos, né, de toda a codificação, mais a doutrina para principiantes, aquele que não conhece a doutrina, para começar a adentrá-la. E às sextas-feiras a gente também estuda a série André Luiz, que chama-se A Vida no Mundo Espiritual. Então, a nossa casa está de parabéns porque ela oferece toda a obra da codificação, as inscrições estão abertas, tá? E também, dia 17 de fevereiro, começa a evangelização, já faz a inscrição e já fica para a evangelização. E a mocidade também, vai de 3 anos a 21 anos. Sábado, a nossa casa é uma energia só, é muito, muito legal. O ano passado a gente tinha mais de 70 crianças, né, na evangelização. Então, assim, é muito movimentado, é uma alegria, uma energia bem diferente sábado. Bom? E vamos falar também, o nosso companheiro que é do departamento de divulgação, ele pediu se pudessem acompanhar nas redes sociais a nossa casa, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Dá um likezinho lá, né? Participa, faz um comentário, né, Hugo? Vamos alimentar a nossa rede social para que ela ganhe mais participantes, né? E agora vamos ao passe. Ele não é obrigatório, mas eu vejo que é muito necessário na nossa vida, é um complemento dessa palestra, né? Que a gente possa nos reorganizar espiritualmente. E o passista, o dirigente do passe é o nosso companheiro Marco Antônio, os passistas Sandra, Nazaré e Vanessa. A nossa companheira Flavinha vai chamar 12 de cada vez para ir para a câmera do passe, tá
bom? Quero me despedir dos nossos companheiros das redes sociais. Foi um prazer tê-los conosco nessa noite. Mestre Jesus, que noite maravilhosa. É muito gratificante, Senhor, aprender dessa doutrina consoladora e libertadora. Todo o ensinamento que nos trouxe essa noite, de nos compreendermos, de aprendermos a lidar com o mundo espiritual, pois somos espíritos que momentaneamente estamos revestidos com essa matéria, Senhor. Obrigada por todo o ensinamento dessa noite, por todas as bênçãos e oportunidades que recebemos todos os dias, Senhor, por todo o amparo e sustentação. Senhor, renova a nossa força, a nossa fé, a nossa vontade de nos transformarmos cada dia, Senhor, para que cada existência a gente possa subir mais um degrau na nossa evolução espiritual, Senhor. Muito obrigado por tudo que aconteceu aqui essa noite, por todos esses eflúvios caindo sobre todos nós aqui, Senhor. Gratidão por tudo, que assim seja, graças a Deus.